transformar as nossas oportunidades em gol e como nós fizemos, estávamos em posição irregular. Anderson, boa noite. A sensação que deu é que o Flamengo soube aproveitar bem os erros, as falhas da equipe do Ceará. Aquele lateral que teve ali que não necessitava, aquela bola do René que vai carregando pelo meio e ninguém chega. Qual é a sua avaliação nesse sentido? Até que ponto as próprias falhas foram determinantes para esse placar? A gente sabe muito bem assim que a gente vacilou e quando se vacila, né, tem um vacilo contra uma equipe tão competente assim tecnicamente como o Flamengo, você paga caro por isso, né? Nós tomamos 2 gols assim de uma maneira que a gente costuma não sofrer, a gente não manteve uma organização. O segundo principalmente foi uma jogada em que a gente estava todo mal posicionado, assim, as linhas distantes, o meio muito aberto. E isso, é claro que determina muitas vezes o resultado de uma partida. Acredito, Anderson, que houve as duas coisas. Mas qual foi a mais determinante? Falhas da sua equipe ou qualidade técnica do adversário? Não, a gente sabe que está enfrentando uma equipe que, se colocar a reserva, a titular, se mesclar, é sempre uma equipe muito forte. Não é à toa que está aí disputando 3 competições, classificado, liderando o campeonato, porque tem um elenco qualificado, tem muita capacidade ali de decisão, mas a gente também nesses momentos a gente acabou facilitando um pouquinho em algumas situações, porque não fizemos o que a gente costuma fazer, que é uma equipe bem compacta, uma equipe que marca bem, que pensa bem o jogo. É que às vezes a gente empolga um pouquinho, né? A gente quer ir de qualquer forma para frente, a gente quer fazer o gol de qualquer maneira, a gente quer fazer a jogada vitoriosa ali, vencedora, e a gente paga um pouquinho por essa ansiedade, né? Infelizmente nós criamos boas oportunidades, mas não conseguimos transformá-las em gol. Até que ponto a ausência do zagueiro Luiz Otávio influenciou? Não, gente, não lamento em momento algum qualquer tipo de ausência, assim. Acho que o Thiago fez um jogo muito justo, muito correto. Não acho que nós tivemos problemas individualmente de zagueiros ali, não teve nada. Acho que foi uma falha coletiva, né? Um lateral que aconteceu onde todos, de alguma forma, tinham que ter um comportamento e não tiveram. Anderson, claro que não tem mais como voltar ao jogo, não dá mais para iniciar o jogo, né? A partida já terminou. Mas se você tivesse a oportunidade de iniciar o jogo novamente, o que você pediria para os teus atletas fazer de diferente do que foi feito? Gente, isso não existe, né? Isso é o tipo de pergunta que, me perdoe, assim, poder falar, mas é o tipo de coisa que a gente não tem como falar. Eu falaria as mesmas coisas, eu não me arrependo das coisas que eu faço, porque eu faço naquele momento aquilo que é o mais importante e falo aquilo que é o mais importante. Você falar uma coisa não quer dizer que a coisa não vai acontecer no futebol. Saber como o Flamengo joga, a gente sabia. Não permitir com que eles joguem é outra coisa. Então não existe nada de diferente, que a gente só lamenta, porque como eu falo com vocês, a gente não fez um jogo péssimo, acho que o placar foi muito além daquilo que eu acho que foi a partida. Nós criamos boas oportunidades, nós estivemos muito perto ali de fazer o gol, de empatar o jogo, mesmo sofrendo o primeiro gol, a gente teve um controle bom, muita bola passando ali perto da área, mas infelizmente a gente não conseguiu aí fazer o gol que pudesse nos colocar no jogo. Anderson, contra a Chapecoense, você veio aqui e também falou que a equipe estava com essa mesma característica, né, de querer ir para o gol de forma desorganizada. E hoje pode ter sido impressão, mas eu percebi você no primeiro tempo cobrando muito isso, né, dessa qualidade, dessa paciência de ficar com a bola. Você repetiu isso durante a semana. O que está acontecendo? Por que essa ansiedade do setor, principalmente ofensivo, na hora de construir as jogadas? Hoje, Lima e Leandro Carvalho estiveram abaixo do que normalmente eles rendem em alto nível. Assim, por mais que a gente fale, explique, mostre, às vezes a gente tem que tomar umas pancadas para poder voltar a fazer o que a gente estava fazendo, entendeu? A gente às vezes empolga
com aquilo que as pessoas estão falando da gente. A gente começa a acreditar que a gente é melhor do que realmente é. A gente começa a acreditar que precisa fazer talvez menos do que estava fazendo, e aí é quando você cai do cavalo, né? Assim, eu acho que a gente tem dentro de casa tentado fazer um jogo que é um jogo que não existe mais, né? Esse jogo de transição, o tempo todo sair de velocidade de qualquer forma, todo mundo indo para frente, todo mundo querendo chegar lá. Isso não é o que acontece no futebol mais, né? O Flamengo tem muita qualidade e não faz isso, né? Mesmo com a qualidade defensiva, ofensiva, de meio campo, eles não fazem isso. Eles vão de maneira organizada, eles esperam o momento certo, eles trabalham bem a bola, eles sabem que eles esperam também a falha do adversário, como aconteceu hoje. O Anderson, boa noite. Anderson, falava durante a semana, interessante, né? Temos que manter a posse de bola. Manter a posse de bola será muito importante para tentar vencer o Flamengo. Você falava dessa forma na coletiva lá no Vovozão. E você falou agora há pouco assim, poxa, tem que se parar para pensar, começar a repensar, porque indo da forma como a gente foi contra o Flamengo, até contra a Chapecoense, não vai dar certo. Como parar isso então, Anderson? Já pensando no jogo contra o Atlético Paranaense, como parar essa situação da ansiedade do teu time? Não, gente, eu não vejo esses problemas todos. A gente não pode pegar um resultado como hoje, transformar ele, né? Eu sei que muita gente quer que aconteça isso, mas a gente não pode transformar isso como se tivesse tudo errado. Eu acho que a gente, vou repetir, apesar do placar elástico, eu acho que a gente fez um bom jogo. A gente teve momentos muito bons. Nós tivemos falhas pontuais em termos de organização, em termos de, às vezes, querer muito ir para frente e desorganizar atrás e ficar em situações perigosas, de sofrer contra-ataque, né, que é uma coisa que eu prego muito com eles. Mas isso é a ansiedade de quem está querendo vencer, de quem está querendo entregar para o nosso torcedor, que compareceu hoje de uma maneira fantástica, absurda até, né, a festa que fizeram. Nós queremos entregar para eles o resultado. Isso é um excesso de vontade, não do contrário. Não é. Os jogadores não fazem qualquer tipo de situação por má vontade, porque querem errar. É porque eles querem entregar, eles têm ansiedade de entregar um resultado para o torcedor. Eles queriam vencer muito o jogo hoje. Eles estavam muito focados para isso, eles queriam entregar isso para o nosso torcedor. Só que quando a gente deixa o emocional falar mais alto do que o racional, você pode ser pego num contrapé. E foi isso que aconteceu. Mas não tem nada de que está tudo errado, de que agora nós precisamos mudar tudo, não. Nós temos um jogo muito importante contra o Atlético Paranaense. Jogar no seu estádio lá é sempre muito complicado. É um jogo atípico, não é um jogo normal. Nós precisamos ter algumas ideias, alguns comportamentos para poder conseguir um resultado positivo lá. Se a gente entrar simplesmente da maneira que a gente costuma jogar, a gente pode sofrer muito. A gente precisa ter um detalhezinho a mais ali de precaução, fazer um jogo um pouquinho mais com características um pouco mais diferentes do que a gente tem colocado, porque o jogo pede isso. Mas não acho, vou falar para vocês assim, que uma equipe como a nossa, que é uma equipe difícil de ser vencida, mesmo perdendo em casa hoje, que dói muito pra gente, não houve nenhum tipo de que as coisas estão erradas e agora nós vamos... Não, o que houve foi talvez, como o jogo contra a Chapecoense também, um excesso de vontade de vencer, de entregar para o nosso torcedor rapidamente um grande resultado, e a gente sabe que o futebol não é assim. Ô Anderson, eu imagino que você esperava mais do futebol do Leandro Carvalho, e deu para notar realmente que ele estava muito ansioso, tá uma prova clara, porque ele foi disputar uma bola de cabeça, acabou cabeceando o adversário, e talvez também você fosse já substituí-lo, mas eu queria saber o quanto você lamenta uma saída desse jeito, né? Um jogador indo para o hospital, até baixando um pouquinho o clima, o jogo também ficou parado 5 minutos, até por uma reação meio complicada, né? A gente acha que a integridade física de todo mundo é a situação mais importante, né? A gente não quer realmente
Nós somos profissionais, como profissionais nós queremos executar o nosso trabalho e conseguir chegar em casa, né? Assim, conseguir voltar para casa, como qualquer trabalhador né, nesse país que rala muito, que se dedica muito, que se empenha muito, que sofre muito. E é muito triste quando a gente às vezes não consegue diretamente para casa. A gente teve algum problema no trabalho, teve alguma coisa que não saiu como a gente esperava. Então a gente quer mais do que nunca que o Leandro possa estar bem e que possa retornar para sua casa em boas condições. Anderson, atrás da sua direita um pouco. Que independente agora da sua posição como treinador do Ceará, eu queria que você falasse pro bem do futebol, o que significa uma festa dessa que a torcida do Ceará fez e o que significa esse gol do Arrascaeta. A gente vê tanto a festa linda quanto um gol lindo. O que isso importa para o futebol? Quanto isso é bonito para o futebol? Acho que, acima de tudo, a gente tem que enaltecer, sim. Eu particularmente, acho que foi uma partida bem disputada, assim, né? Eu acho que foi um jogo bem jogado, de duas equipes que buscaram o resultado. A equipe do Flamengo foi muito mais eficiente. A festa foi coisa maravilhosa, assim, cara. Assim, é um dos grandes espetáculos, talvez, que eu me lembro, assim, né, num jogo de futebol. E acho que acaba que nós todos, a gente tinha uma vontade tão imensa, assim, de entregar para o nosso torcedor um resultado positivo, que a gente acaba extrapolando um pouquinho em algumas coisas. Mas é claro que o Arrascaeta fez um gol belíssimo. Isso não é novidade para mim especificamente. Ele fez um gol contra o América, quando eu dirigi o América também, de voleio muito parecido com esse. A qualidade do jogador, e não é uma coisa que acontece casualmente. Ele tem essa capacidade e foi muito feliz na finalização. Boa noite, Anderson. Você falava aí que essa equipe aí tem que precisar ter uma pancada para acordar, né? E essa pancada, poderemos dizer também, no próximo jogo, poderemos ter mudança na equipe? A gente está tendo mudança em todos os jogos. Quando ganha, quando perde, quando empata, tudo que a gente acha que tem que fazer, a gente faz, entendeu? Não tem essa coisa de... O que eu estou falando com vocês é porque a gente é mal acostumado, às vezes, quando ganha, esquecer tudo que não está funcionando muito bem e a gente só vê o lado positivo. E todo mundo faz uma festa danada. Todo mundo acha que tá a equipe agora e começa a pensar em outras coisas do que o nosso objetivo. Eu falo isso constantemente com eles. Eu acho que num resultado negativo, a gente tem a possibilidade de rever novamente os nossos comportamentos. Não é de maneira alguma uma questão de maldade, de absolutamente nenhuma. É o excessozinho um pouquinho de confiança. Para que a gente possa ter boas atuações, a gente não pode nem entrar dentro de campo extremamente pressionado, sem confiança, e também não podemos entrar dentro de campo com um excesso de confiança. A linha é muito tênue de competitividade. A gente tem que ter aquele momento que a gente respeita muito o adversário, a gente tem as nossas precauções, a gente valoriza o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não é perfeito, que do outro lado tem sempre uma equipe que pode nos vencer. E como trabalhar essa situação da ansiedade, já que o Ceará vai encarar situações para Anderson? Eu acho que é a questão de maturidade, gente. Por mais que a gente são atletas que estão formando um novo elenco, uma nova forma de jogar, uma perspectiva diferente. A gente já teve momentos de dificuldade na competição. Eu falei isso aqui anteriormente. Se vocês pegarem um pouquinho para trás, falei assim, olha, no momento está todo mundo entusiasmado. Eu falei, olha, nós vamos passar por momentos de dificuldade. O Campeonato Brasileiro é assim. Essa equipe do Flamengo até pouco tempo foi muito questionada. Hoje é líder do campeonato. Então a gente precisa entender que todos passam por dificuldades no Campeonato Brasileiro. Tem equipes que não perdiam em momento algum e que ficaram agora muito tempo sem conseguir uma vitória. Então a gente sabe que esse campeonato, quem já participa já há muitos anos, é um campeonato de fases. Então você tem que ter maturidade para poder passar por essas fases da melhor forma possível. Então verificar o que não funcionou, fazer uma autoavaliação,
preparar muito para o próximo jogo, recuperar bem os atletas, e nós temos a possibilidade de um próximo sábado já fazemos um bom jogo, né, buscar um grande resultado, e é assim que o campeonato funciona. Ô Anderson Moreira, só para lhe tranquilizar, não sei se o departamento médico já passou para você. Na nossa rádio tem um repórter lá no hospital, na Unimed, e está tudo tranquilo com o Leandro Carvalho, vai fazer os exames que tem que fazer, mas já vai logo ser liberado, já está tranquilo. E também perguntar a você, pela primeira vez, o Ceará levou 3 gols num jogo desse campeonato, Anderson. A primeira, graças a Deus que parece que não foi nada grave com o Leandro, que ele vai poder retornar para casa. Isso é muito importante para todos nós. Isso acontece também, né? Como a gente tem jogos que a gente consegue fazer um resultado bem significativo, hoje foi o dia que a gente não conseguiu evitar aí de tomar esses gols, e a gente sempre foi uma equipe muito competitiva, uma equipe muito compacta, oferece poucas oportunidades de gol para o adversário. Hoje talvez a gente, por essa ânsia de tentar buscar o resultado, a gente acabou oferecendo algumas situações que não são normais, assim. Em relação ao 3-0, eu queria tocar nele, méritos do Flamengo, também retirando deméritos que a equipe do Ceará teve, né, para perder por 3-0, mas olhando o que foi o jogo, os ataques, as situações, o placar de 3-0 foi um pouco demais para o que foi a partida, no teu ponto de vista? É difícil falar, cara, porque futebol é eficiência, né? Você tem que construir e executar, assim. Eu poderia transferir essa pergunta para vocês. Vocês acham que o Ceará fez uma partida tão ruim? Você acha que o Ceará foi um jogo bom? Ou que foi um jogo de duas equipes que buscaram o gol a todo instante? Duas equipes que criaram boas situações. O Flamengo perdeu boas oportunidades, a gente também perdeu boas oportunidades. Eles tiveram um gol anulado, nós tivemos 2, né? Eles tiraram a bola quase em cima da linha. Então, assim, eu acho que foi um jogo com muitas perspectivas, muitas possibilidades, onde a eficiência deles foi determinante, em cima de falhas nossas também, mas muito mérito aí também do resultado para a equipe do Flamengo.